é Felipe Cavalcante e este é o podcast Além da Curva. Uma realização da DIT Brasil e da Match Academy. Aqui eu coloco em prática a minha paixão por difundir conhecimento e ajudar as pessoas e empresas. E você terá um encontro marcado com as lideranças e empreendedores que estão fazendo a diferença nos setores imobiliário e turístico do Brasil. Você já conhece a DIT Brasil? A DIT é a entidade de atuação nacional nos segmentos de comunidades planejadas, loteamentos, desenvolvimento urbano, multipropriedade, time sharing e investimentos imobiliários. Nosso foco é a capacitação do mercado e a geração de negócios para nossos associados. Acesse o site www.adit.com.br e conheça nossos conteúdos, eventos, cursos e lições técnicas. Junte-se a nós, aumente seu network e faça grandes negócios. A Match traz para o Brasil um novo conceito de união entre conteúdo de qualidade e geração de negócios. Temos uma ampla gama de soluções para o fundo imobiliário, fruto de uma sólida rede de relacionamento com os principais gestores de recursos do Brasil. Se você precisa de recursos para seu empreendimento, fale conosco, certamente teremos uma solução. Com os serviços de advisory e conselho de administração, as empresas poderão contar com toda a experiência, conhecimento, rede de relacionamento e dedicação pessoal de Felipe Cavalcante para planejar seu crescimento ou para reduzir a curva de aprendizagem nos setores de multipropriedade, time sharing, bairros planejados, loteamentos e complexos imobiliários turísticos. Já os cursos realizados pela Match apresentam assuntos muitas vezes inéditos no Brasil, sempre com viés prático e realizado pelos principais especialistas do país. Com o Advice Club, incentivamos o network e a troca de experiências entre empresários e executivos dentro de um ambiente único de transparência e colaboração entre os participantes. Através do movimento Somos Cidade, a Match está contribuindo para difundir o papel positivo do setor privado no desenvolvimento urbano e a importância de tornar as cidades mais acolhedoras para as pessoas. Com os podcasts Além da Curva e Somos Cidades, a newsletter Fica a Dica e o blog Para Reflexão, reforçamos nossa missão de reunir, simplificar e difundir conhecimento. Oi, amigos, tudo bem com vocês? Aqui é Felipe Cavalcante e a gente está recebendo hoje o arquiteto paisagista. É a primeira pergunta que eu vou fazer para ele, se ele é arquiteto paisagista mesmo, Ricardo Cardim, ou ele chegou de paraquedas aí nesse mundo, cara. Começa a história aí, Ricardo, tudo bem contigo? Bem, boa tarde, Felipe, boa tarde aí a todos. Na verdade, eu sou botânico, né? Eu sou botânico e paisagista, então é diferente, né? Porque na grande parte profissionais que trabalham com coisas no Brasil são arquitetos, e eu trago um conhecimento diferente aí nessa área. Rapaz, uma dúvida que eu tenho é o seguinte, eu adoro isso, paisagismo, né? Adoro já tive planta, fazenda, inclusive, sabe, Ricardo, de palmeiras e de flores tropicais, eu exportava para a Holanda, para a Olambra, aí em São Paulo. Teve uma época até que eu entendia bastante desse negócio aí. Mas uma coisa interessante, nos meus empreendimentos, eu não sei se é uma impressão minha, mas eu vejo poucos paisagistas, Ricardo, assim, no mercado imobiliário atuando fortemente mesmo. Quando você pensa assim, vou fazer um projeto, quais são? Eu vejo assim, sempre tem alguns poucos, dois em cada praça, no Brasil mesmo você tem alguns poucos renomados. Essa é a impressão minha ou essa é a realidade mesmo? Felipe, é a realidade. A gente tem milhares de profissionais no país, mas no grande mercado de larga escala, nós somos poucos escritórios que atendem esse grande mercado, né? Então, assim, é até interessante, porque quando tem as licitações e tudo mais, né, você esbarra sempre nas mesmas pessoas, né?
todo mundo em casa, aquela coisa, você sabe como cada um trabalha, o que é a faixa de preço de cada um, né? Então, assim, eu acho que é difícil entrar nesse grupo, né? Muitos profissionais, mas, assim, você entra nesse grupo, você esbarra sempre as mesmas pessoas. Eu acho que a sua impressão é verdadeira. E por que, Ricardo, isso? Porque assim, o mercado imobiliário é tão grande, é tão descentralizado no Brasil todo, tem tanto pequeno empreendedor, porque se você dissesse, não, para os grandes projetos e grandes incorporadoras nacionais, tudo bem, eu entendo isso, né? Mas não, existe algum gargalo, cara, para realmente a pessoa entrar nesse mercado ou não? Acho que depende de muitos fatores, não é algo simples de responder. Desde do conhecimento de cada um, do ponto forte de cada um, aí que são realmente talentos e saberes únicos, muitas vezes, no mercado. O que eu acho um grande componente é a capacidade de estrutura e de entrega desses escritórios. Então, é raro no mercado brasileiro, eu digo raro perante o todo, né, escritórios de arquitetura paisagística bem estruturados, né, com uma equipe robusta, que tem a mesma qualidade técnica de um grande escritório de arquitetura, que consegue trabalhar as diferentes disciplinas dentro de um projeto grande, compatibilização, qualidade de detalhamento, especificação. Então, eu acredito que também é um pouco parecido com o mercado de arquitetura em si, né? Porque se você for ver no mercado de arquitetura, a gente tem um grupo de escritórios que são os escritórios muito fortes do país, né? E claro que tem os grupos especialistas, grupo especialista em edifício residencial, em grandes condomínios, em resorts, em casas sofisticadas, em urbanismo, mas também são poucos, e a mesma coisa, a gente também acaba sempre trabalhando junto, né? Assim, na Cardin Arquitetura Paisagística, eu acho que eu conto nos dedos os escritórios famosos, conhecidos, que a gente ainda não trabalhou juntos, né? E acaba trabalhando ou por indicação do cliente, ou por indicação da incorporadora, ou por indicação do próprio arquiteto. Então, uma conjunção de fatores vai chamando. Mas o que eu diria, assim, para quem quer entrar nesse mercado, é que não tem uma fórmula ponto. Como eu disse, eu acredito que é uma conjunção de fatores que vai fazer você conseguir entrar nesse grupo, né? Cara, eu queria aproveitar que você falou aí da Cardim, explica para quem está ouvindo a gente e vendo qual é o foco de vocês, o que é que vocês fazem, né? Eu quero muito falar aí sobre o seu DNA aí, né? O que eu tenho acompanhado, mas explica para a turma aí qual é a especialidade em termos de tipo de projeto e realmente essa questão que você tem usado aí da vegetação nativa, tudo isso aí. Bem, a Cardin Arquitetura Paisagística é hoje um escritório que atua no Brasil inteiro. A gente tem aí projetos andando de diferentes escalas, desde urbanismo complexos até residências, e uma equipe de arquitetos, né, coordenadores, sêniores, júniores, estagiários, grande parte com experiência já nesse tipo de mercado. E a gente trabalha com o que a gente chama de paisagismo multifuncional. É um paisagismo muito diferente da maioria do mercado brasileiro, porque é um paisagismo onde a decoração, a estética, é apenas uma das camadas de preocupação. A gente tem todo um outro arcabouço de interesse no projeto. Então, a gente vai trabalhar a questão de restauração ecológica, de serviços ecossistêmicos, benefícios como redução de temperatura, aumento na umidade do ar, drenagem, restauração de solo, ciclo hídrico. Também a gente vai trabalhar muito com a questão de comunicação e educação ambiental, como é que o paisagismo pode se tornar um protagonista do empreendimento no momento que você traz plantas que são relevantes para as pessoas, que vão trazer questões gastronômicas, atrair pássaros especialistas diferentes, vão contar histórias sobre tradições e culturas brasileiras, que vão trabalhar a brasilidade, uma coisa muito forte no nosso escritório, né? Então, a gente traz um tipo de conhecimento que hoje é muito raro no país brasileiro, mas que já é comum lá fora. Se você olhar, por exemplo, né, em Nova York, a Highline traz um paisagismo que é completamente disruptivo para o Brasil, completamente disruptivo para o Brasil. Né, você tem ali uma vegetação nativa misturada de numa estética naturalista. E foi muito combatida também na época da implantação, né? Foi muito combatida, claro, porque é algo completamente disruptivo, né? E
Isso já vem sendo feito na Europa também. Exemplo agora é a Nova Champs-Élysées. Vai ser toda assim, né? Muito no legal. coração da civilização ocidental, né, da cultura, vai se mudar todo o paisagismo da avenida, colocando um paisagismo naturalista, com hotel de insetos, jardim de chuva, vegetação nativa, não vai ter mais aquele monte de topiaria, aquelas podas que tentam transformar plantas em elementos arquitetônicos. Então, o paisagismo está mudando no mundo inteiro, ele está sendo encaminhado fortemente, e eu acredito de uma forma indelével, para o ambientalismo, para a questão ambiental, e, ao mesmo tempo, também trazendo muito forte a identidade do local, a identidade natural, esse respeito à paisagem, à cultura daquela região. E a Cardinha Arquitetura Paisagística trabalha muito com isso. Então, até por causa disso, a gente começou a trabalhar com vários escritórios estrangeiros. Né? Hoje, a gente tem aí, acho que 4 ou 5 escritórios internacionais que estão fazendo projeto com a gente no Brasil. Paisagismo, né? Então a gente faz um escritório. Uma dúvida, Ricardo. Eu imagino que esse pessoal está fazendo projeto no Brasil e lhe contrata porque quer brasilidade, né? No seu jardim. Mas tem caso também de você estar fazendo algo lá fora, cara? Então, a gente ainda não tem oportunidade de trabalhar fora, né? Mas já começaram a surgir convites, né? Uma coisa que é importante também eu colocar aqui, Felipe, é que o nosso escritório ele foi inaugurado em agosto de 2016. É um escritório relativamente novo, né? A gente tem 5 anos e pouquinho de mercado. Antes disso, eu tinha uma empresa de telhados verdes e paredes verdes com tecnologia japonesa que chamava Skygarden, né? Então foi muito interessante também, porque era muito rápido, né? Eu fiquei nessa empresa 8 anos. A gente fez aí projetos como Petrobras Pré-Sal, Centro Paralímpico Brasileiro, Parede Verde da Aldebrecht, na Marginal. Assim, projetos muito grandes. Isso me deu também, até voltando um pouco àquela pergunta, isso me deu um conhecimento e um saber em trabalhar em projetos de alta complexidade, pressão e escala. Você deve ter sofrido muito, em resumo, apanhado muito e ganhado um Costa... né? Casca grossa. Porque, olha, vou te falar, até brinco, né? Quando eu venho em 2014, 2015, aquelas empresas de Lava Jato, OAS, Delta, Odebrecht, todas faziam projetos que tinham certificação LEED, certificação de sustentabilidade, então elas demandavam telhados e paredes verdes nos projetos que elas faziam. E o que acontece? Quando começa a estourar tudo isso, ele veio um monte de calote. Um monte. Não queria estar na sua pele, não. Ele viu um monte de calote. Então, realmente, né? Eu acho que também tem isso, nada é à toa. Acho que Ricardo, desculpe, mas se isso não tivesse acontecido, você estaria fazendo o que você está fazendo hoje? Eu acho que a gente é a soma da nossa história, né? Então, eu não me arrependo de nada, de ter mesmo os perrengues, porque eu aprendi muito, né? Eu acho que quando você tem um problema, acontece um desafio, na verdade, vamos chamar de desafio, você tem 2 possibilidades, né? Você só se lamentar ou se lamentar e aprender. Eu prefiro a opção se lamentar e aprender, né? Então, eu acho que isso deu um arcabouço, deu uma estrutura muito forte. Hoje a gente atendeu um tipo de cliente que a gente atende com assim, prazos apertadíssimos, alta complexidade, clientes muito exigentes, né? Então, mas que eu confesso a você que eu acho divertidíssimo. Lógico que chega e fala, onde está morto, cansado, um monte de coisa, mas é divertidíssimo, né? É o que te faz sentir vivo, né? Mas você gosta do que faz, né, cara? Agora, estou com uma curiosidade, meu irmão. Eu não sei se eu ouvi mal, mas você falou aí de hotel de inseto lá em Paris? Sim, isso é uma coisa muito bacana. O que está acontecendo, né? Outra coisa também que o nosso paisagismo acredita, né? A gente acredita que o território onde a gente mora hoje, nós humanos, né? Ele não é um território só do homem para o homem, como se pensa normalmente, né? Mas a gente está ocupando o território que foi por muito mais tempo do que nós da biodiversidade. Né? Então, eu não sei onde você está aí, Felipe, mas onde eu estou, por exemplo, a capital do mundo. Maceió, muito gostoso. Eu que estou aqui em São Paulo, no Alto de Pinheiros, na beira do Rio Pinheiros, hoje um local completamente urbanizado. Há 200 anos atrás, onde eu estou sentado, passava onça. Era à beira do Rio Pinheiros. Uma floresta de Mata Atlântica enorme, com várzeas que tinham cervos. As onças vinham caçar os cervos que pastavam aqui. Então, assim, a gente tem que lembrar que a paisagem é uma herança.
Nós herdamos a paisagem. E o pensamento do paisagismo convencional é: considera isso, eu vou transformar essa área verde a partir da minha imaginação na minha arte. Independente do que tinha aqui, de quem eu sou o dono disso. Cara, posso contar um exemplo, meu irmão? Eu tenho um resort aqui, né? Pô, eu adoro, como eu estava lhe falando, a gente trabalhava com flores tropicais, tudo. Minha mãe adora, ela não é paisagista, mas ela adora mexer com isso. E era uma riquíssima vegetação de restinga, assim, bacana. Cara, a gente fez todos os projetos, assim, ó, tem essa árvore aqui, não vamos tirar ela, vamos... A gente preservou muita coisa, tinha uma matinha que ia ter um prédio, a gente tirou o prédio, para deixar matinha, para deixar tudo. Cara, aí quando veio a paisagista, meu irmão, ela disse, não, vamos tirar tudo isso aqui, que essas árvores são feias, são nativas, papapá, vamos botar... Aí fez o projeto de paisagismo, ela desconsiderou que tinha qualquer realidade que existia lá. Obviamente que deixou de lado, rasgou, e ficamos com o nosso paisagismo lá, que é hoje o que dá mais riqueza ao nosso negócio. Né? Assim, o cara é único lá, né, por conta disso. E até te falando uma coisa desse de resort, né? Num dos projetos nossos, a gente tem um projeto de um resort aí em Alagoas, em Coruripe, não posso falar qual que é, porque... Mas eu sei qual é. Força de contrato, mas o escritório que está fazendo com a gente é um escritório também grande, internacional. Quando começou o projeto, a gente fez o kick-off lá em Nova York. E aí a gente chegou, sentou lá no escritório do paisagista, tudo tal, e ele falou uma coisa muito interessante para nós. Né? Você que tem resort vai entender. Ele falou, olha, o cliente do nosso hotel é um cliente que conhece o mundo inteiro. Ele tem acesso a qualquer lugar do mundo. Dinheiro para ele não é problema. Só que vocês no Brasil têm um sério problema. Todos os resorts que eu conheci no Brasil, eles imitam a Polinésia, a Tailândia, a Indonésia, a Ilha de Bali, e não tem nada a ver com o Brasil. E vocês têm uma paisagem incrível, uma identidade única. E a gente quer que o nosso cliente, quando ele venha para o Brasil, ele leve uma fotografia única do Brasil. Tanto da sua vegetação, dos seus pássaros, animais, da sua gastronomia, ele tem que levar lembrança que ele só encontra no Brasil. E por isso que a gente está contratando vocês. Porque vocês têm esse olhar e a gente precisa trazer essa questão da identidade do Brasil para o cliente do nosso produto. Né? E ele até falou, né, que acha brega, né, esses hotéis nossos que imitam paisagens que não são nossas. Ele não está sozinho nisso, não. Eu achei incrível aquela a gente fez uma missão técnica agora lá pela DIT, e agora a gente está em janeiro, né, de 22, acho que foi final do ano, de 91, novembro, dezembro. Cara, aí um dos resorts era Polinésia, o outro era... Exatamente isso que você falou, tudo imitação, outro era espanhol, é impressionante, cara, isso. Primeiro que, assim, tudo que imita ser o que não é ser brega. Ser brega é isso, né? É você tentar ser algo que você não é. Mas, Ricardo, a gente já ouviu falar isso quando a gente é adolescente. Né? Seja quem você é, as pessoas vão gostar de você. Não, cara, não precisa fingir que é outra coisa, né? Deixa eu botar lenha na nossa fogueira aqui, tá? O seguinte, velho, eu concordo e discordo. Vamos lá. Eu concordo totalmente com o cara lá de Nova York, porque o cara que vem de fora para cá quer conhecer o Brasil. Mas esse não é meu mundo, né? Os meus clientes do mercado imobiliário sempre foram classe média local aqui de Alagoas, né? E eu transito no Brasil todo entre construtoras de médio porte, então essa turma aqui do Brasil todo eu conheço, são meus amigos. E o que eu percebo é que a aspiração da classe média brasileira, e até da classe alta, na verdade, não é a brasilidade. O chique para elas é o que vem de fora. Então, se ela vê na revista, vê uma foto, então ela acaba pedindo isso. Né? Porque se você fizer também, hoje está esse negócio do eco-chique aí, do rústico, está começando a mudar, né? A gente está começando a ver muito empreendimento mais na brasilidade, né? Dentro das nossas raízes culturais. Mas eu queria saber o que você acha disso. Se existe, por exemplo, quando você faz um empreendimento para um brasileiro, é diferente de quando você faz com um gringo ou para classe alta, como é que funciona? Existe diferença de aceitação do seu conceito? Olha, no nosso escritório, graças a Deus, a gente não teve nenhum problema com isso. Né? O que acontece, no meu entender? Primeiro, assim, né, o luxo mudou. O luxo antes, né, eu tenho 43 anos. Quando eu era garoto, o luxo era muito vinculado a você ter coisas de marca, chiques. Por exemplo, você comprasse uma coisa no free shop.
Isso nos anos 80, que não tinha importação no país. Hoje, ainda tem a turma que acha que é muito chique você ter uma bolsa Louis Vuitton, você ter um Porsche e tal, não porque você gosta do carro, mas porque você quer ostentar o carro, etc. Tal. Mas já tem uma grande parcela das pessoas entendendo que hoje o luxo está na experiência. E experiência é não necessariamente algo concreto, pode ser muito abstrato, como tempo com os amigos, tempo com a família, saúde, experimentar novos sabores, poder viajar, poder ter um tempo com seus filhos, poder desfrutar trabalhando de um passarinho cantando numa árvore centenária. Então, assim, uma série como eu vou chamar isso? Hoje a gente tem uma série de quesitos diferentes do que pode vir a ser luxo. E dentro desses quesitos, a experiência com a natureza real, não uma natureza idealizada, né? Essa natureza que eu falo de monte de planta, peste plástico, que é tudo igual do vizinho, que é igual do norte a sul do país, mas uma natureza como a que a gente produz aqui no escritório, né? Isso permite experiências que configuram esse luxo de verdade. Por exemplo, se você quiser experimentar um cambucá, o cambucá é jabuticaba amarela, é uma fruta grande, muito bonita e gostosa. É a fruta preferida da princesa Isabel. Imagina a princesa Isabel, que era imperatriz do país, o que ela comia de bom, para achar uma coisa ser a preferida dela, né? Então ela tinha um paladar que ninguém podia não falar que era exigente. E essa fruta, você pode ter R$1 bilhão na conta. R$1 bilhão. Você pode comer caviar do Mar Cáspio, você pode comer trufa do Monte Italiano, mas se você quiser comer um bocado, você não vai comer, ninguém vende. É o intangível, é o luxo. Né? O luxo hoje não é mais a bolsa Louis Vuitton que tem fila na porta para comprar em Nova York ou Hong Kong. Isso é o meu ponto de vista. E o que eu percebo é que existe uma grande parcela do mercado que já está nesse momento. Né? Então, a gente percebe, por exemplo, também que a gente tem clientes muito ricos no escritório, eu encontro e ele está vestindo uma roupa e comprou uma Decathlon. E está ótimo. Não, você vê o meu caso, né, cara? Eu só uso agora camiseta. Eu fui na Hering e comprei um monte de camiseta, porque eu pego ali, ó, preta de preferência, porque não dá problema. E eu fico me lembrando de quando eu comecei minha vida profissional, que eu tinha que me vestir todo impecável para poder, né, entrar nos ambientes. Né? Agora, cara, eu não sei se o papo está muito bom e a gente está pulando de galho em galho aqui, ou se você não quer falar dos mosquitos aí, viu, velho? Do quê? Dos hotéis de mosquito. Eu tô doido para saber o que é isso. Como é que é isso, hotel de mosquito? Você não falou isso aí em Paris? Hotel de inseto. Aqui, mosquito, claro, eu tô cheio de mosquito aqui porque eu moro do lado do Rio, né? Desculpa. Então, imagine. Então, o hotel de inseto, ele é você criar estruturas amigáveis para que insetos possam habitar o seu jardim. E, com isso, ele promove a biodiversidade, porque os insetos que fazem a polinização das flores, que geram os frutos, que vão servir de alimento para pássaros. Então, você começa a reequilibrar o sistema da natureza. Então, voltando ao que eu estava falando, Felipe, hoje a gente entende que a gente não pode expulsar a natureza de um terreno, porque o terreno também é dessa natureza, não é nosso. A gente ganhou na força, que nem quando a gente entrou aqui matando milhões de índios. Então, a gente vai evoluindo. A gente sabe hoje que é um descalabro ter esse estilo de escravidão. A gente sabe que é um descalabro ter matado os índios quando chegaram os europeus aqui. É um descalabro, o pessoal fumava dentro de avião. Isso, para mim, eu não consigo Exato. entender. Não usava cinto de segurança. Claro que não são comparáveis, tá? Não estou falando que é comparável um absurdo com o outro. Não tem nada a ver, mas lógico. Até porque esses assuntos de escravidão e dos índios é uma coisa muito grave. Mas o que eu estou falando é que, né, esse entendimento que a gente tem hoje de paisagismo que provoca um verdadeiro genocídio de vida, né, quando ele ocupa um terreno natural, como o caso que você me deu exemplo, que é a regra. Né? Você tem ali uma biodiversidade de uma restinga, por exemplo, que tem 40 espécies diferentes por metro quadrado, que demorou milênios para chegar naquele grau de equilíbrio, que poderia demorar uma vida de um cientista para estudar aquele metro quadrado. O sujeito simplesmente tira aquilo com um trator, planta grama chinesa esmeralda, coloca 3 cicas asiáticas, 2 pândanos da Oceania e uma palmeira azul africana, e acha que aquilo lá é verde e sustentável. Aquilo é um genocídio, aquilo deveria exigir compensação ambiental, se não caracterizar crime ambiental. Eu estou dessa opinião. Mas, Ricardo, eu não estou falando só...
Isso baseado em, eu acho, isso é evidência científica, falando em ciência. Né? Então, a ciência mostra claramente o que é o impacto nesses ambientes. Isso tudo, cara, eu entendo e estou no seu time. Agora, eu fui incorporador a vida inteira, fiz loteamentos, etc. E era um apaixonado pela biodiversidade. A minha mãe, fanzaça, a gente querendo sempre preservar as plantas da região. Qual é o problema que eu encontrei? É que eu não tinha onde comprar nenhuma muda nativa. Tá? Então, todos os empreendimentos que eu quis fazer, ele tinha que ter a capacidade, eu tinha que fazer meus próprios viveiros. Eu tinha biólogo que trabalhava para mim, que ficava coletando as espécies, primeiro aquele trabalho todo, né, de biologia mesmo, de espécies, de mapeamento de animais, de plantas, tudo, ver onde é que a gente podia entrar, os estágios sucessionais, etc. E, no final, todas as plantas que a gente queria usar no empreendimento, que a gente só queria usar nativa, a gente tinha que ter nosso viveiro, plantar, porque não tem fornecedor, cara. Como é que está essa situação? Melhorou? Não. Esse é um limite prático hoje, é um gargalo prático ainda? Então, são duas razões aí. Hoje nós temos alguns viveiros de alta tecnologia e qualidade que produzem plantas nativas e você consegue comprar plantas nativas, por exemplo, aí na região Nordeste. Né? A gente tem viveiros bons na Bahia, por exemplo. Outra questão tem poucos viveiros, por quê? Porque o mercado brasileiro ainda está numa visão de paisagismo, ao meu ver, do século XIX. A gente continua ainda querendo construir castelos franceses ou o paisagismo tropical asiático em nossas terras. Né? Então, isso não gera uma demanda suficiente para você conseguir ter qualidade de vegetação. E outra coisa, né? Você vai para grande parte do país, traz vegetação de São Paulo, tendo paisagens que são iguais, de Manaus a Maceió, a Vitória, a Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre. Então, se você vai num condomínio de padrão A e B no Brasil, e diferentes, e tira a foto das casas, são idênticos de norte a sul do país. Isso, não preciso dizer para leigo, né, um leigo consegue entender que é grave do ponto de vista ambiental e cultural, né, que não faz menor sentido. É no país mais rico em biodiversidade do mundo. Isso é uma coisa que a gente tem que deixar claro aqui. Né? A gente vive no país que tem a natureza mais rica do mundo. É o único. 20% das espécies de plantas e bichos do globo estão aqui. E 90% da vegetação usada em paisagismo hoje é de origem estrangeira. Ou seja, 90% das plantas que compõem nossas cidades, as áreas ocupadas pelos humanos, seja na praia, no campo, elas não estavam naquele local antes da chegada do europeu. Então, a gente não está falando de, está exagerando, é 7-1. Ô, Ricardo, a gente está no 7-1. Eu vou ficar lhe cutucando aqui, tá? Porque, assim, não que eu esteja do outro lado, mas é porque eu vivi na prática, assim, alguns problemas, eu querendo fazer isso que você advoga, mas eu também fico tentando olhar a cabeça não só do empresário, mas a cabeça do cliente final, né? Então, você criou ao longo desses séculos aí essa imagem de que a beleza era aquilo que vinha de fora, esse tipo de planta que você citou aí. Então, o conceito de beleza se disseminou que é isso. Por outro lado, existem alguns pontos que realmente algumas dessas plantas são muito bonitas, algumas delas são adequadas assim para um paisagismo comercial, tem viveiro, tem disponibilidade, etc. e tal, né? O que eu queria saber de você é o seguinte: nas nativas brasileiras, por exemplo, existe essa possibilidade? Ou seja, a gente vai ficar só assim conceitualmente ao certo a fazer? Ou é possível também ter produtos comerciais que sejam tão bonitos quanto o importado? Ou seja, como é que você vê isso daqui a 20 anos, por exemplo? Você consegue dar boas alternativas também para o mercado? Eu te explico agora isso aí, Felipe. O que acontece é o seguinte, isso também tem trabalhos mostrando. Muitas das plantas em uso hoje na Europa, inclusive em ambiente interno, em estufas, etc., são plantas brasileiras, que foram levadas daqui e são plantas comerciais lá. O aeroporto de Heathrow, em Londres, tem xaxins brasileiros, mas não existe no Brasil isso à venda. Então, o problema é totalmente cultural. A gente tem inúmeras, a gente tem opções de plantas ornamentais como ninguém no planeta. O problema você está acostumado a ver planta nativa, como aquela planta que está na beira da estrada, depois de 3 queimadas, cheia de furo, passou o trator em cima, que nem, eu brinco sempre, que nem um poodle. Se
você pegar um cachorro poodle, colocar dentro de um apartamento, filé mignon, escovado, tomando banho todo dia, que é tudo bem cuidado, vai ser um resultado. Se você pegar o irmão desse poodle e jogar numa fazenda e deixar ele solto com os vira-latas, ele vai ser completamente outro cachorro em resultados. É a mesma coisa com planta. Se eu pego uma espécie nativa ou exótica e coloco numa condição agressiva, hostil, ela vai ficar com uma estética que reflete essa condição. Até nós, humanos, somos assim. Né? Pessoas que sofrem muito na vida, muitas vezes têm esse sofrimento na fisionomia. Eu coloco essa planta dentro de uma estufa, altíssima qualidade de adubação, de irrigação, de proteção, eu melhoro ela com melhoramentos genéticos, etc. e tal, eu crio uma planta. E é interessante, você falou aí de adubação, de água, etc. E lá no nosso caso é até o contrário. Quando a gente agua demais, é problema, porque as vegetações nativas elas já são adequadas àquele ritmo de chuva, aquela situação, né? Mas eu ri aqui quando você falou de beira de estrada, né? Planta, porque era exatamente isso que a minha mãe fazia. Ela ficava passando pelas estradas, né? Indo para o resort. Aí ela pegava lá as plantas nativas, bonitas, lindas, né? E pegava, só que ninguém aqui dá valor porque ela dá no meio da rua. Né? Então, aí ela levava para o nosso resort, deixava lindo o canteiro e todo mundo, que coisa linda, e estava literalmente na rodovia, em frente ao resort, ela estava lá. Né? Então, Felipe, tem um pensador brasileiro, né, o Sérgio Buarque de Holanda, que falou uma frase muito interessante, né? Que nós, brasileiros, ainda somos os desterrados em nossa própria terra. Né? A gente ainda continua. Eu brinco que no paisagismo, por exemplo, a gente continua como aqueles cariocas que, num calor escaldante, usava cartola e casaco de pele, né? Querendo se comportar como europeus. Então, isso ainda está muito no paisagismo, e nessa visão que você fala, do cliente achar, poxa, o que é bonito é o buchinho com a palmeira e o pinheirinho, né? É isso que eu quero aqui e tal. Isso é uma visão colonizada, e vai ter gente que vai demorar muito para mudar, é natural, né? Cada um está no seu momento e a gente tem que respeitar. Mas o que a gente percebe é que já existe uma parcela das pessoas, os consumidores, está muito atento a essa nova estética, essa importância de um trabalho conectado com outras questões, como meio ambiente, história, cultura, etc. É a mesma coisa que o alimento, vou te comparar, né? Você lembrar, até a Segunda Guerra Mundial, no Brasil, a gente comia comida muito natural. Arroz, feijão, carne, o que tinha no quintal ali, as frutas do quintal, verdura, tinha a vendinha lá com as coisas, não tinha esse mercado. Não foi não, até a Segunda Guerra, meu amigo. Eu, até 20 anos atrás, eu só comia isso em Maceió. Eu ficava rindo dos americanos, de alguns paulistas que comiam cereais na mesa, tudo meu era fruta do pé, era tudo ali. Então, eu vou falar por aqui embaixo, nessa metrópole de 20 milhões aqui, né, que é São Paulo. Até a Segunda Guerra Mundial, tinha essa situação. A partir do momento que tem o grande bem-estar pós-Segunda Guerra Mundial, baby boomer, aquela coisa toda, a gente desenvolve a química, desenvolve um monte de coisa, e aí a gente começa a criar esse estado de bem-estar artificial, onde as pessoas começam a ficar deslumbradas com o supermercado, os produtos aromatizados, coloridos, né? Então você começa a ter comidas que jamais teriam um sabor semelhante na natureza, tipo um fast food, um McDonald's. Você começa a ter frutas anabolizadas gigantes, você começa a ter coisas que eram completamente distantes da realidade orgânica. Né? Então, isso nos anos 60, isso era o máximo, né? Até inseticidas, DDT, a gente vivia esse desbunde. Depois a gente começou a perceber que isso fazia mal para a saúde, para um monte de coisa. Né? Então, você comer essa comida ultraprocessada, por mais que ela seja extremamente saborosa, porque tem muito açúcar, glutamato, gordura, farinha, etc., ela faz mal, ela não é bacana, ela faz mal tanto para a produção quanto para a nossa ingestão, etc., etc. Começou a ter um movimento muito forte de voltar para a alimentação natural, e valorizando a comida natural. Né? Aqui no Sudeste hoje, isso é uma coisa assim que é quase uma regra para grande parte dos consumidores. Cara, eu tô assim, as pessoas não querem tomar refrigerante Dolly. Você vai num restaurante com elas, vão pedir água com limão espremido.
Então, a coisa virou. A mesma coisa eu falo para as plantas. A gente está no momento para as plantas, para uma parte dos consumidores, é isso, ele quer o Big Mac, ele quer comida ultraprocessada, a planta cheia de cor, bolinha laranja com uma rosa, tal, tal, tal. Ele quer a planta que não existe, artificial. E já tem um outro consumidor que já passou dessa fase. Ele quer a planta como aquela que ele vê quando ele vai lá no refúgio natural em Paraty, na casa de praia dele, e vê aquela Mata Atlântica e fala, cara, isso é lindo, isso é puro, isso é original. Não quero aquela planta que tá dentro do shopping, eu quero a planta que está na minha casa de praia, na montanha. Entendeu? Você falando isso, eu estou me lembrando, comecei a rir aqui, desculpa interromper, mas vou me lembrando da minha lua de mel, lá em Angra. Eu fui lá para a lua de mel em Angra e acho que minha esposa, por pouco, não pediu para se separar de mim, que eu ficava, durante os dias lá, catando plantas nas matas. Ela, não, pelo amor de Deus, né? Mas eu concordo com você. Agora eu queria saber o seguinte, cara. Você tem grandes multiplicadores disso tudo, de tendências, né? Que são arquitetos e os incorporadores e loteadores, né? Loteadores, pô, eles fazem o ambiente urbano, né? Como é que tá? Eles estão numa fase que você está tendo que convencer eles a usar isso ou eles já estão lhe pedindo? Olha, de uns anos para cá, ficou automático, a gente já ficou conhecido no mercado, fala assim, então a gente até percebe assim, né? Esse projeto tem que ser do Cardim, a cara do Cardim. Esse aqui não, esse aqui passa para outro profissional, né? Então, a gente hoje, graças a Deus, tem uma demanda maior até do que a gente consegue atender aqui no escritório, mas a gente percebe que grande parte dos empresários, incorporadores, arquitetos, entendem o que a gente fala. Entendem e gostam, falam assim, não, vocês têm razão no que vocês estão falando, é que ainda é difícil para isso, mas eu concordo, é isso. Né? A gente não pode mais ficar copiando o que vem de fora, a gente tem que adotar o que a gente tem aqui. E a gente fala até um outro exemplo, isso aqui foi até um incorporador que falou para mim, eu achei incrível o que ele falou, ele chegou, Ricardo, eu vou te dar um exemplo. Até 20 anos atrás, quando eu queria levar um cliente meu num restaurante chique em São Paulo, impressionar ele, eu levava ou na cozinha italiana ou na cozinha francesa. Só esses dois dava para impressionar. Hoje eu levo ele no Dom. E o cara come a comida do Alex Atala. Teve cliente meu que já pediu formiga e sá para comer. Achou super interessante experimentar isso. Então, assim, olha como mudou, né? A gastronomia nossa também era que nem o paisagismo. A gastronomia tinha vergonha da comida brasileira. A comida brasileira não era bem vista, era comida da nossa avó. Era comida de boteco. Né? Hoje a comida brasileira alcançou um status de sofisticação, graças a Alex Atala, Helena Rizzo, Mocotó, etc., Rodrigo Oliveira, né? Que a gente equiparou hoje, eu acho, que a gastronomia ao que é a música popular brasileira, bossa nova, etc., ao que é a nossa arquitetura, que tem extrema qualidade, nossa literatura. Né? Esses conceitos de brasilidade, eu acho que tem que ter uma semana de arte moderna de 22 para mudar isso. Legal, cara. Então, o trabalho que a gente faz muito é essa tentativa de trazer um novo caminho, quer você concorde, quer não, para a brasilidade no paisagismo. Mas a gente sustenta tudo sobre evidência científica. Então, no nosso escritório, você vê a falar, Cardim, não concordo por isso, isso, isso. Tudo bem, é um direito seu, mas eu vou te responder com artigos científicos. E aí aí você tem que me responder o contrário. Olha, artigo científico não está na moda, não, ultimamente. Tem muita gente que diz que né? A pessoa, eu acho engraçado isso. A pessoa duvida da ciência para vacinação, mas ela usa um celular que só existe por causa da ciência. É uma graça, velho. Mas vamos falar de política aqui, não. Figura mesmo. Não vamos entrar nisso. Quando você falou de artigo científico, a piada veio pronta para mim aqui. Não, eu sei, mas eu também. Ô, irmão, deixa eu te falar, o trabalho que eu adoro seu, cara, eu sou um super fã, é o negócio da floresta urbana. Explica para a turma o que é isso aí. Isso aqui é o seguinte, olha, você nasceu em Maceió, que ainda é uma cidade eu conheço, né, que ainda tem natureza, aí não tem um tamanho que eu digo adequado, né? São Paulo virou essa bagunça de 20 milhões de pessoas, o que é bom e é ruim. É bom porque é que nem uma rede neural de um cérebro extremamente inteligente, mas é ruim porque ficou difícil viver nessa cidade. Né? Então, o que acontece é que, desde criança, que eu sou paulistano, nascido aqui, eu vejo que São Paulo não tem verde. E quando tem verde, é esse verde caricato, né, cheio de plantas exóticas que nada tem a ver com nada. E isso me incomoda desde moleque, porque eu sempre gostei de natureza. Então, na minha escola, tinha um pedacinho de Mata Atlântica que sobrou ali acidentalmente, que era o bosque onde as crianças brincavam. E eu cresci no meio daquelas árvores. Né?
Aí eu acabei, quando eu fiz mestrado em botânica, eu comecei a estudar muito como é que eu poderia colocar de volta a Mata Atlântica na cidade de São Paulo. Eu percebi, fazendo várias pesquisas, que a natureza é muito resiliente. Foi, por exemplo, bairros em São Paulo que foram demolidos, que São Paulo tem isso, né, de demolir bairro para fazer rodoanel, ou porque é irregular, foram construídos em cima de floresta e depois demolidos, a floresta fechava rapidamente aquela cicatriz. Eu fui investigar que árvores eram aquelas que cresciam sob entulho. E comecei a perceber que tinha uma série de plantas da Mata Atlântica que são extremamente fortes para condições alteradas pelo meio humano. E, ao mesmo tempo, que essas plantas crescem em grande densidade. Então, eu falei, poxa, se isso funciona aqui sem manutenção nenhuma, sem ninguém regar, ninguém cuidar, nem nada, por que não vai funcionar no paisagismo? E aí eu bolei a floresta de bolso. A floresta de bolso, a ideia é criar pequenos fragmentos da vegetação nativa ancestral, como se eu criasse janelas do tempo dentro da cidade, e vamos ajudar não só a reequilibrar o meio ambiente, né, atraindo a biodiversidade, os pássaros que vão combater baratas, cupins, mosquitos, as pragas urbanas, mas também vão ser máquinas de educação ambiental. Porque a gente tem muito preconceito contra a biodiversidade nativa, que vem de 1500, quando a gente chegou aqui nesse país, vindo da Europa, um lugar que só tem pinheiro, de repente eu chego aqui com essa floresta exuberante, índios canibais, fantasmas, mosquitos. A floresta e o nosso ambiente era hostil a eles, né? Era hostil. Era hostil para o europeu. Se fosse índio, estava numa boa. Mas para o europeu era hostil. Depende da sua visão. Então, o europeu, assim que ele chega no Brasil, ele mata, depreda e constrói paliçadas para se proteger desse meio hostil, que é considerado hostil. Ele constrói cidades fortificadas. E dentro da cidade não tem nada de verde. Eu estou dizendo isso. Isso gerou na gente um medo ancestral da biodiversidade nativa. É aquela coisa, se eu falo que eu vou colocar vegetação nativa na sua casa, muita gente responde, mas vai dar cobra? Vem aranha? As pessoas associam a isso. Né? Quando a aranha vem em qualquer lugar, se eu tenho uma estrangeira ou nativa. Aí, o que acontece é que isso gerou uma indisposição contra a vegetação nativa. Agora eu preciso quebrar isso, colocando vegetação nativa no convívio das pessoas para que elas possam ver a beleza óbvia que isso tem. Porque você já viu algum gringo vir para o Brasil e achar feia a floresta? Um alemão? Um russo? Não precisa ser gringo, não. Brasileiro também. Não, mas é que o brasileiro tem esse vício. Mas trazer um cara de fora, ele olhar a floresta da Tijuca. O cara baba. O cara acha incrível. Né? Por quê? Porque ela é incrível. Mas a gente tem esse ranço cultural tão forte, a gente não consegue enxergar aquilo como bonito, a gente enxerga aquilo como ameaçador, como mato, como algo que tem que ser tirado, domado para vir a civilização. Então, na hora que eu coloco uma floresta de bolso na cidade, eu faço que nem uma instalação artística. Né? Eu estou provocando as pessoas para sair da sua zona de conforto e falar, puta, gosto ou não gosto. E se não gosto, por que eu não gosto? E se eu tenho que conviver, será que uma hora eu vou gostar? E aí eu vou explicar também, tem a placa, olha, isso aqui atrai isso, ajuda nisso, diminui a temperatura, melhora a sua saúde. Você começa a educar, tanto pelo exemplo, quanto pela teoria, você começa a mudar a mentalidade das pessoas. Eu acredito muito na mudança, porque veja o cinto de segurança. Você, assim como eu, quando era moleque, a gente tinha tudo pendurado no carro atrás, né? O carro batesse, a gente morria na hora, porque eu ia pendurado. E hoje todo mundo usa cinto, meus filhos usam cadeirinha. Essa semana eu estava conversando com meu filho de 17 anos e eu estava tentando explicar a ele que a gente não usava cinto de segurança e ele sem conseguir compreender, tá? O cinto de segurança é um detalhe, como você falou, porque a gente ia atrás, era uma bagunça. Mas Ricardo, e eu achei bacana que não sei se é essa floresta de bolso, ou se é outro projeto seu, que cresce muito rápido, né, cara? É muito raro, porque isso é uma coisa interessante. Aí, a diferença de um botânico no escritório de arquitetura paisagística. Né? O que acontece é que o tipo de plantio que a gente faz no paisagismo, com as plantas muito afastadas, até no entendimento de que se eu colocá-las próximas umas das outras, elas vão se prejudicar, como se uma competisse e fosse ruim, né? Isso vem muito da Europa, muito do clima temperado. Então, são as escolas que vieram... E quem foram os primeiros jardineiros no Brasil? Não foram os índios.
foram os europeus que vieram imigrados para cá, franceses, suíços, alemães, portugueses. E quando a Europa passa a crise do século XIX, eles vêm para o Brasil atrás de oportunidade. E é que encontra uma elite que está ansiosa por ter jardins na Belle Époque. Então, o que acontece é que esses jardineiros e veristas vão ensinar para o Brasil o que é paisagismo. Eles trazem, inclusive, esse tipo de plantio, as plantas bem separadinhas, em amplos gramados, tal, né? Isso. Só que a natureza tropical é o contrário disso. Você que é proprietário, você pega uma fazenda, você desmata uma fazenda e planta um pasto, se você não cuidar desse pasto, em um ano vira floresta de novo. Esse pasto fecha, né? Aí você tem que ir lá bater o pasto inteiro. Então, o que acontece é que a natureza tropical ela funciona da seguinte forma, ela é competição, cooperação. É uma competição positiva. Eu brinco que quando você coloca no paisagismo essas plantas tudo muito separadas, é que nem o mercado comunista. Lembra quando um telefone custava o mesmo que um carro? Por quê? Tinha uma empresa só no mercado, ela era urso gordo, não tinha que fazer força. Eu tenho uma planta só no meu paisagismo, por que ela vai ter que crescer? Ninguém está incomodando ela fica ali no canto dela. Agora, se eu coloco elas em competição, próximas umas das outras, claro que entrou numa técnica, escolha de espécie e tal, eu vou criar um mercado capitalista, onde a competição vai gerar excelência no uso de recursos. Uns vão crescer mais, outros vão crescer menos, outros vão morrer, mas o resultado é muito positivo. Né? A reprodução humana é assim, de qualquer bicho. Um monte de espermatozoide numa competição para alcançar um ovo. Né? Então, essa é a lógica da natureza. Isso eu levei para a floresta de bolso. Na hora que eu coloco as plantas numa densidade muito maior do que a academia propõe, do que a legislação propõe, eu crio florestas muito semelhantes à natural. Então, eu consigo crescer uma floresta 8 metros em 3 anos, numa condição completamente hostil. Aqui em São Paulo, a gente tem o Bosque da Batata, que é uma floresta de bolso que eu fiz com 600 metros quadrados, 400 árvores plantadas, mais ou menos uma árvore a cada 1,3 metros quadrados. Quando eu fiz esse plantio, passava gente na rua, você é louco, você é louco, um monte de gente graduada, você é louco. Pera. O que aconteceu? A floresta, você vê no Google Earth, vai no Google Earth, coloca lá, Igreja de Montserrat, Pinheiro, São Paulo. Aparece a floresta, sem nada, depois de 3 anos aquilo vira uma floresta enorme, sem manutenção, num lugar completamente hostil, cheio de pichação, cara jogando lixo, a prefeitura não regava, não cuidava, tudo contra, e cresceu. Então, a gente, na verdade, no Brasil, a gente não tem que inventar a roda, a gente tem que ter humildade de olhar para a natureza incrível que nós herdamos, né, e trabalhar ela a nosso favor para as necessidades humanas. Isso é biofilia de verdade. Legal, cara. Agora, cara, eu vou fazer uma pergunta para você, não sei se eu estou cometendo um gafe ou não, mas eu amava ver aqueles jardins tailandeses lá, exuberantes. Isso aí, como é que para a nossa realidade? Dá para fazer com que a gente tem aqui? Você já fez, você faz? Porque o que eu gostaria era aqui. Eu lembrei dele porque você falou aí de natureza concorrer, coisa amontoada, né? Eu nunca vi na Tailândia aqueles jardinzinhos separados franceses, era sempre aquela exuberância, uma planta em cima da outra, achava lindo aquilo, cara. Aquilo está na sua cartilha, não? Não, aquilo dá para fazer tranquilamente, a gente faz, inclusive no nosso escritório, projetos assim, né? Projetos que são bastante densos, que é esse estilo da Tailândia. A gente faz com brasilidade, a gente faz a nossa verdade, como eles fazem com a verdade deles. Então, é possível. O problema é que o paisagismo brasileiro, como eu disse para você, a esmagadora parte dele está viciada nas palmeirinhas triângulo, com cica, com areca, aquelas plantas de sempre, com aquela mesma composição, né? Isso, infelizmente, faz a gente perder oportunidades incríveis. Né? E eu acho que é um caminho sem volta. Uma hora vai ter que mudar isso. E vem cá, cara, assim, eu, como eu lhe falei, eu plantava flores tropicais, que incluía licônias, costos, aquelas coisas todas, né? E exportava. Muitas dessas são vindas de fora, outras são nativas do Brasil, né? Eu não sei te dizer quais são quais. Eu me lembro que uma vez eu fiquei muito orgulhoso, eu fui lá no Burle Marx, no jardim, lá na sede deles lá, e eu tinha um monte de espécies que eles não tinham, eu peguei, fazia intercâmbio, eu pegava dele, muito legal. Mas, dito isso, eu vejo, eu não sei se você considera todas elas como de fora,
ou se tem espécies bacanas daqui do Brasil, e eu vejo elas sendo pouco usadas no paisagismo, né? Você usa, elas são consideradas nativas, e assim, dentro disso, por exemplo, banana, eu sempre achei uma coisa tão... Tinha tipos de bananas lindas, né, de vários tipos. Você usa isso no paisagismo, não? Não, até vou te falar, né? Eu vou publicar agora em maio um livro que eu estou escrevendo há 7 anos que chama Paisagismo Sustentável para o Brasil, onde eu vou falar sobre todas essas questões. Uso, né? Como é que a gente funciona o plantio de paisagismo no nosso escritório? Eu tenho elenco de pesos sobre o tipo de espécie que eu vou usar no projeto. Então, primeiro, eu faço opção por as espécies nativas daquela região. Claro que isso depende das espécies disponíveis nos viveiros da região, e que atendam às necessidades minhas em projeto. Luminosidade, estética, etc. Mas, quando esgota essas espécies, eu vou para as espécies nativas do bioma. Aí pode ser, por exemplo, Mata Atlântica. Mata Atlântica está desde o Rio Grande do Norte até Rio Grande do Sul. Entendi. Eu tenho, então, helicônias típicas aí da região, né, de Alagoas, tenho helicônias típicas da região do Rio de Janeiro, da região de Santa Catarina. E aí eu vou usando elas não são nativas daquela região, mas elas representam uma identidade estética em harmonia com o bioma, né? Porque também, muito rápido, a gente não, quando a gente mistura um pinheiro da Sibéria com uma bromélia da zona de neblina, com uma palmeira africana e um cacto do México, que é muito comum nos jardins brasileiros, eu brinco que você faz o sushi com pizza. Mistura coisas que não tem nada a ver esteticamente. A estética é resultado de uma história evolutiva no ambiente dela. A planta tem espinho porque ela cresceu num lugar que não tem água. A planta tem folhas grandes porque ela estava num lugar que tinha muita umidade, que ela permite ela ter essa transpiração toda. E se eu misturo tudo, fica uma coisa horrível, né? Então aí eu vou escolher, fechou parênteses, eu vou escolher essas plantas nativas da Mata Atlântica. Aí depois disso, eu vou para o terceiro degrau, escolher as plantas que têm valor cultural, alimentar, tradicional, estrangeiras. Então, a banana estrangeira, eu não sou xiita, não tenho nada contra. Se a planta não for invasora, não tem problema. Claro que ela vai entrar em menor quantidade, mas a gente pode colocar uma banana da terra, que é uma planta incrível, né? E aí, só por último, eu vou colocar uma planta estrangeira por fatores meramente estéticos. Mas tem plantas estrangeiras que são lindíssimas, como o jasmim manga, por exemplo. Não tem problema, não é invasora, né? Então, ninguém aqui é xiita, mas eu vou sempre trazer esse grau de prioridade, da nativa da região até a estrangeira, né? Para eu poder fazer um projeto que traga essa brasilidade, traga sustentabilidade, menor manutenção, menor consumo d'água, crescimento mais rápido, uma série de benefícios ao uso de vegetação nativa. É que a gente não tem no Brasil uma escola de paisagismo. Essa é a grande verdade, né? O paisagismo nosso são anexos. Não tem uma universidade, uma graduação em paisagismo de 5 anos. Perfeito. Ricardo, cara, uma vez eu fui para um bairro planejado lá na Flórida. Eu adorei o que eu vi, ele tinha lá uma coisa chamada Edible Garden, né? Tudo que tinha lá era comestível. Os alecrins lindos fazendo paisagismo, lindo, caindo, pendurados das janelas, assim, das sacadas. Isso existe aqui no Brasil? Isso é uma técnica fácil, difícil? Ninguém faz, né? Uma crítica que eu faço muito grande, que, aliás, hoje eu estou aqui o chato, só estou criticando as coisas, gente, aqui você que está provocando, mas o paisagismo no Brasil raramente tem plantas alimentícias, né? Então, uma coisa que a gente faz muito nos nossos projetos é trazer uso para o paisagismo. Pise na grama, desfrute, né, literalmente, das frutas nativas que a gente vai te oferecer, tem frutas exóticas. A gente tem um negócio chamado pomar indígena, até uma marca registrada no escritório. O pomar indígena, a gente faz uma curadoria de frutas nativas, raras, muito gostosas, que eram comuns para os nossos antepassados, que hoje que eu brinquei com você, que é o luxo de verdade, né? Então, a gente entrega no empreendimento, vai custar R$35 mil o metro quadrado, um pomar indígena. Eu falei, por que eu estou falando de valores, né? Porque até 20 anos atrás era impossível você colocar isso como algo sofisticado. Hoje já se entende isso, né? Então, o que eu falo para você, o mercado está mudando, as pessoas estão mudando, né? Tem um prédio nosso, até respondendo, indo do alimentar para
tem a ver, né, que, não sei se você conhece, ele chama de edifício Seed, semente em inglês, que fica aqui em São Paulo, o Grupo Gamaro, e foi o primeiro prédio a ter floresta na fachada no Brasil. Foi o prédio que lançou, na verdade, o nosso escritório, em 2016 que a gente fez esse projeto. Esse prédio, a proposição dele é você ter Mata Atlântica em toda a fachada, árvores, ipê roxo, ingá, essas coisas. E você tem 4 tipos de floresta: floresta frutífera, de flores, serra do mar e de pássaros. Né? Cada uma vai trabalhar uma vertente que está no nome. Quando lançou esse produto, começou com R$11 mil o metro quadrado, né? Que era um valor factível com a Vila Olímpia, que é um bairro de São Paulo, um preço bom. 6 meses depois, esse produto valia R$18 mil devido à procura. Hoje, custa R$30 mil o metro quadrado do apartamento. E tem fila de Airbnb para alugar apartamento. As pessoas que moram nesse prédio são apaixonadas pela fachada do prédio, não deixam mexer. Então, o que eu estou querendo falar isso para você? Existe um público que já está completamente conectado à importância da natureza na vida deles, mas que o mercado não percebeu ainda isso. Né? Grande parte do mercado já percebeu. Você está falando que o mercado não percebeu, mas eu estava falando com um amigo meu chamado Felipe Bezerra ontem. Ele é da EMA, um escritório de arquitetura, tem feito no Brasil todo aí projetos, e muitos deles com fachadas com vegetação, né? Eu vou fazer para você a pergunta que eu fiz para ele ontem, né, cara? Eu, como construtor e incorporador, me arrepio todo. Eu não tenho coragem de fazer um negócio desse, assim, por total desconhecimento. Sabe aquela história, pô, fica olhando, meu Deus, como será? Para colocar, eu vi lá, um amigo meu está construindo aqueles lá da Matarazzo, e eu vendo lá ele postando, né, colocar a árvore lá em cima, lá nos andares altos, e depois disso, como é que é? Aquelas raízes, como é a irrigação, a poda. Cara, fala para a gente agora, um nível prático, assim, como é que se reduz os riscos, como é que faz a manutenção disso, para ver se mais gente tem coragem de entrar, porque está muito na moda. Colocar árvore em fachada é algo extremamente técnico e não é brincadeira. Isso demanda uma equipe multidisciplinar, demanda todo um trabalho desde o início da obra até o final, e manutenção sempre. Né? É viável? É totalmente viável. O próprio teto da Prefeitura de São Paulo, um prédio que tem mais de 70 anos, o edifício Matarazzo, tem uma floresta lá há décadas, sem menor tecnologia, e está lá há décadas. Nas maiores tempestades nunca caiu um galho lá de cima. Então, assim, funciona. Né? A gente tem na Itália o Bosco Verticale, em Milão, que é o maior exemplo de prédios com floresta na fachada, feito com tecnologia, tudo há uns 10 anos atrás, e que está lá há 10 anos totalmente funcional. O nosso CID está há 5 anos totalmente funcional também. Graças a Deus não tivemos nenhum problema. Mas o Brasil ainda não tem norma ABNT para isso. O Brasil ainda não tem pessoas ainda, empresas que sabem trabalhar a manutenção direito disso, tudo. Então, tudo é do começo, tudo dá muito trabalho, tudo tem que ser muito pensado, né? Então, não é algo simples de ser feito. Não pode sair à torta direito fazendo, colocando árvore em fachada. Aqui no escritório, a gente só faz projetos com vegetação em fachada quando o incorporador realmente está dentro 100%, fazer um projeto de altíssima qualidade e critério técnico com uma equipe multidisciplinar com todas as RTs necessárias. Ricardo, quais são, assim, dentro da sua experiência do CID e de outros, assim, quais são os principais riscos que tem? Os principais riscos que tem é você causar excesso de peso na laje, uma laje não dimensionada para isso, problemas de infiltração, você causar a queda de algum elemento lá de cima por falta de manutenção, uma madeira que tem uma broca, tal, você não deixar as árvores amarradas, né, com cabos de aço, tudo. Enfim, existe todo um critério técnico que faz com que essas plantas estejam seguras lá em cima. Perfeito. Isso precisa de ter manutenção. Não é eu fiz, larguei. Não é isso, né? Irmão, eu também tenho uma curiosidade como leigo, realmente. A gente, quando você fala que o Brasil não tem uma escola brasileira de paisagismo, por outro lado, a gente tem um semideus venerado no Brasil, que é Burle Marx. Mas, para mim, por exemplo, é uma figura mítica que eu sempre cresci ouvindo falar nela, mas não tenho nenhuma noção sobre
trabalho dela, tecnicamente, o porquê que ele é tão venerado. Por que ele é tão venerado e como é que ele conversa aí ou não conversa com esse seu conceito aí de brasilidade? Olha, Burle Marx é sem dúvida o maior paisagista brasileiro que já existiu, né? Ele é uma pessoa de talentos múltiplos, ele era uma pessoa de talentos múltiplos, profundamente interessado na diversidade brasileira, fazia expedições atrás de plantas, colecionava plantas, enfim, né, uma pessoa plural, e que criou uma mudança enorme nos jardins. Né? Ele trouxe plantas nativas para os jardins. Claro que ele era um homem do seu tempo, ou seja, naquela época a gente não tinha as evidências científicas que a gente tem hoje, naquela época não se sabia sobre plantas invasoras, não sabia da importância de restauração ecológica, ele já sabia do modo dele, né? Ele já antevia essas coisas, mas não tinha ciência para poder fortalecer isso que ele já acreditava, tudo tal. E no final da vida dele, ele virou um profundo ativista ambiental, né? Tem revistas da Veja dos anos 70, ele saía metendo bronca na ditadura porque estava desmatando tudo, estava destruindo tudo, tal. Então ele foi um grande homem, né? E eu sou um grande admirador dele também. E agora, ele usava também muita planta invasora, muita planta estrangeira, tal, mas isso também, como eu disse, era reflexo do tempo dele, e também ele era um artista, né? Ele era um grande artista. Agora, o problema foi que Burle Marx não fez escola, né? Ele faltou, se Burle Marx tivesse escrito um livro, né, que fosse um manual, olha, vocês sigam isso, façam dessa forma, né? A gente não percebe, né, uma continuação da obra dele com essa intenção da brasilidade, essa intenção de respeitar a biodiversidade, de pesquisar a biodiversidade, criar novas plantas. Isso morreu com ele, infelizmente. Né? O que a gente percebe é isso. Na minha opinião, é isso. Morreu com ele. Então, nas últimas décadas, a gente teve um predomínio, um retrocesso do paisagismo, nesse sentido de um paisagismo desconectado da brasilidade, desconectado da biodiversidade nativa, né? E dos serviços ecossistêmicos. Legal, cara. A gente está chegando aqui ao fim, velho, né? Por incrível que pareça, né? Já passou 1 hora, mas eu tenho uma pergunta para você que é o seguinte: eu sou muito ligado a temas urbanos, né? E eu adoro estudar urbanismo, e a gente tem sempre uma questão central aí, né? Inicialmente, as cidades eram vistas como inimigas do meio ambiente. Ultimamente, elas estão voltando a ser amigas, né? Existe toda uma corrente que advoga que quanto mais adensada for a cidade, quanto mais o crescimento for para cima, por exemplo, menor vai ser o crescimento para o lado e menos área nativa, fazendas, vegetação, área de preservação vão ser atingidas, né? E uma grande corrente advoga que isso é o melhor para o meio ambiente. Tá? Você concentrar as cidades ali e deixar o resto mais intocado. E a gente vê muito, principalmente o pessoal de Nimbes e algumas pessoas que têm como conceito, por exemplo, que os jardins de São Paulo, né, aquele bairro cheio de árvores bonitas, que tem jardins, etc., aquilo ali, ter árvore dentro da cidade é melhor para o meio ambiente do que ter prédio, por exemplo. Como é que você, cara, se situa nessa briga aí? Felipe, eu acho que sim, né? A gente vive hoje o século das cidades, né? A maior parte da população humana, pela primeira vez na história, mora em cidades. Então, isso é um fato completamente novo, completamente contrário ao que era 100 anos atrás, né? O Brasil tem hoje 90% das pessoas morando em cidades, né? Isso é muito interessante. E a cidade, por que isso? Porque as pessoas querem se encontrar, as pessoas querem trocar, né? As cidades permitem experiências únicas na humanidade, né? Então, eu acho que não diria que é o fim da história, mas é algo muito sólido. E o que acontece? Eu concordo que a cidade tem que ser verticalizada e densa, porque isso economiza terra, economiza infraestrutura, só que tem que ser a verticalização e o adensamento adequados de forma a preservar a saúde pública e a qualidade de vida das pessoas através da natureza. E como é que é isso? É você fazer uma cidade verticalizada, mas que permita a circulação do ar, não seja um cânion urbano. Você fazer uma cidade verticalizada que permita o acesso ao céu, ao sol, que você consiga ter calçadas com arborização eficiente para caminhar embaixo e protegido de árvores o tempo todo, uma calçada larga, que você consiga ter uma cidade verticalizada e adensada
que consiga permear a água e não ter enchentes, né, que você consiga ter parques e praças de uma distância a pé da sua casa, onde você consegue estender uma toalha de piquenique num gramado e fazer um piquenique, ler um livro, olhando as estrelas, olhando o céu, olhando as nuvens, e quando está calor, ficar embaixo das árvores de uma floresta. Então, eu acho que essa discussão ela tem uma grave lacuna aqui no Brasil, porque os defensores falam muito da verticalização, mas esquecem que a verticalização só funciona se a gente tiver condições ambientais adequadas embaixo. Né? E aí eu estou falando de cidades para pessoas, não estou falando daquelas cidades que tem uma parque enorme que não tem ninguém e você morre de medo de ser assaltado, assassinado. Estou falando de coisas que tem comércio, restaurante, mesa na calçada, vida, mas que tenha isso. Né? Uma cidade que exemplo disso é Barcelona. Né? Barcelona é uma cidade que você tem calçadas com 2 fileiras de árvore, prédios de uma altura agradável, e é uma densidade enorme aquela cidade. Ricardo, você falou em Barcelona, me veio aqui um questionamento, que aqui, por exemplo, eu sempre nos planos diretores, aqui no Brasil tem esse tipo de verticalização que é com recuos, né? Onde você tem ali aquele jardinzinho que ninguém usa, que não tem nenhuma função, e você matou a calçada e matou a vida urbana porque afastou os prédios. E, ao mesmo tempo, sempre falam isso, que tem que ter ventilação, sol, mas eu fico vendo Barcelona, por exemplo, Paris, assim, os prédios são todos um do lado do outro. Eu, quando vou fazer meus empreendimentos, tudo hoje tem ar-condicionado, não precisa nem ventilação cruzada mais. Como é que é isso? Realmente a grande defesa das pessoas para o paliteiro que o Brasil se transformou, né, que são esses prédios no meio das coisas, isso, é ventilação e sol. Procede mesmo isso, ou dá para ser mais como Barcelona, adensar mais e ter mais vida na calçada? Sabe qual é o grande problema da urbanização brasileira? É que, via de regra, ela atende a interesses privados e não coletivos. Né? Então, o que acontece é que a gente tem uma urbanização predatória que ocupa todos os espaços disponíveis, até ocupa a praia, né? Boa Viagem não tem mais areia em Recife. Né? A Fortaleza também é uma série da areia sendo engolida. Balneário Camboriú lá no sul, por quê? Porque a gente não tem um poder público forte o suficiente para garantir uma calçada larga, para garantir que a cada tantas quadras verticalizadas a gente tem uma quadra que seja uma praça aberta, a gente tenha limites baseados em ciência de altura e de ventilação, não baseados no quanto eu quero ganhar no empreendimento. Né? Então, é isso que eu enxergo. Porque a gente já tem, né, eu sei que eu falo muito de ciência, mas é porque a gente já tem hoje um desenvolvimento científico tal, a gente sabe como é que funciona a ventilação de uma cidade, a iluminação, e como deve ser. E isso está à disposição. O problema é que, como eu disse, na grande parte das cidades brasileiras, o interesse privado prevalece sobre o coletivo e o Estado não tem força para poder garantir a nós cidadãos uma verticalização bem feita. Né? Então, e outra coisa, a boa arquitetura de Lelé, por exemplo, o arquiteto Lelé falecido, ele trabalhava tudo com ventilação cruzada. Não precisava esse monte de ar-condicionado que a gente fica pendurado hoje. Né? Agora, a gente faz uma caixa de vidro que funciona no Canadá, coloca isso em Goiânia com uma temperatura de 40 graus, é lógico que isso vai demandar uma energia incrível para poder se tornar habitável. Né? Então, a boa arquitetura, que vem desde o modernismo, veja aí o Palácio de Saúde, do Ministério da Saúde e Educação lá em Rio de Janeiro, né, feito pela nata da arquitetura moderna brasileira nos anos 30, 40, poxa, já é tudo com brise. Então, assim, eu acredito muito realmente em soluções baseadas em ciência, baseadas em qualidade técnica, né? E, infelizmente, não é o que a gente tem no país, em grande parte, né? Bacana, irmão. Cara, muito obrigado pelo papo. Ainda mais é um assunto que eu amo e admiro muito o seu trabalho. Obrigado. Eu acho que é aquela história, tem um ditado que diz mais ou menos assim, que nada segura uma ideia quando chega o tempo dela. Né? Eu não sei falar o nome direitinho. Eu acho que essa ideia... Essa frase é boa. Que essa ideia está chegando para isso que você está defendendo, está realmente, como você falou, todo mundo... é uma tendência, óbvio, nem todos agora, mas daqui a alguns anos, cada vez maior. Você está na linha de frente dele, um guerreiro, dá para ver seu olho brilhar aí quando você fala, essa paixão.
Então, eu espero que você continue com essa paixão, continue disseminando esse conhecimento, cara, e vai fazer muito bem para o nosso país, cara. Obrigado, eu passo para você fazer suas considerações finais aí. Felipe, muito obrigado aí pela oportunidade, pelo espaço. Eu acho que a gente realmente hoje caminha para um novo momento, né? E é muito bom estar vivo nesse momento, né? De que a gente pode melhorar as coisas. Estou otimista, eu acho que as coisas vão melhorar. Claro que existem dificuldades, tudo, mas a gente não tem muita saída, né? Até porque as mudanças climáticas estão aí. A gente vai ter que ser resiliente. E então é isso. Eu estava semana passada, sábado retrasado, quer dizer, eu fotografei 41 graus em Porto Alegre, né? E 41 graus em Porto Alegre. Então, as coisas estão acontecendo e a gente vai ter que se movimentar. Não dá mais para a gente fingir que não é conosco, né? E eu acho que esse nosso bate-papo é muito sobre isso mesmo. Muito bem, cara. Obrigadão, viu? Sucesso aí. Obrigado, Felipe. Grande prazer, viu? Pois é, amigos, termina aqui mais um podcast Além da Curva. Quem quiser ficar por dentro das ações e novidades da ADIT Brasil, pode visitar o site www.adit.com.br. E quem quiser conhecer mais sobre os grupos Mastermind e as soluções de funding da Match Academy, pode acessar o site www.matx.com.br.